Sejam bem-vindos a mais um episódio de Direta Sem Café. Hoje temos como convidado o professor Jorge Tavares, que é docente na Universidade Lusófona na criação de imagens no digital, certo? O tema do nosso episódio é, mais uma vez, a inteligência artificial. Obrigada desde já por ter aceito o nosso convite. E, em primeiro lugar, eu queria saber qual é o seu posicionamento face às novas tecnologias de informação. Qual é o seu posicionamento em relação a elas? Se concorda, se discorda, se é uma vantagem, se é um... Sem dúvida que é uma vantagem. Aliás, eu não conheço o meu trabalho, a minha carreira, sem recurso às tecnologias digitais, porque quando me formei, aliás, e durante a minha formação, as tecnologias digitais já faziam parte do processo, tanto de criação como de produção, associado à minha área de criação. Portanto, é incontornável, não posso sequer conceber a minha carreira e aquilo que diz respeito à minha área hoje em dia sem as tecnologias da informação. Mas atualmente estão com um desenvolvimento muito grande, certo? Por exemplo, o ChatGPT e há aquelas novas ferramentas que utilizam-se os utilizadores para fazer a criação de imagens. O que é que acha sobre isso? A questão tem que ser vista em duas partes. Primeiro, existem um rol muito grande de ferramentas digitais ligadas à criação artística e aquilo que a Filipa me está a falar, especificamente em relação à inteligência artificial, é uma inovação recente que está a ser aplicada com um grande lastro em todas as ferramentas que já existiam e potenciou o aparecimento de novas ferramentas que se articulam precisamente com essa área de criação. Portanto, digamos que nos últimos 2 anos houve um crescimento exponencial desse tipo de ferramentas disponibilizadas precisamente dentro do âmbito desta área, tanto do ponto de vista do software de criação, como também do ponto de vista do hardware. Por exemplo, temos a NVIDIA, neste momento está a ter bastante sucesso com a introdução da inteligência artificial nas estruturas e nas plataformas que produz, e portanto estamos a falar aí especificamente de hardware que faz sem número de coisas novas que auxiliam a criação artística. Mas então, basicamente é uma ferramenta que ajuda a auxiliar quando fornece às pessoas aquilo que elas demoriam muito tempo a obter e, portanto, é ali uma ferramenta que auxilia os vossos profissionais da vossa área, certo? Toda a tecnologia tem essa natureza, ou seja, a tecnologia, antes de mais, são processos, instrumentos que possibilitam que o ser humano consiga desempenhar novas funções de forma mais rápida, mais precisa, mais abrangente, mais profunda. Portanto, a evolução tecnológica é isso mesmo. E eu julgo que as novas tecnologias da informação e as tecnologias digitais são apenas o último, se quiser, a última cena, o último ato desta peça da evolução tecnológica e da evolução humana. Digamos que se calhar nós não conseguimos, reconhecemos-lhe outro valor precisamente porque o crescimento delas foi exponencial num curto espaço de tempo. Se compararmos com, por exemplo, a invenção do lápis, não é? O objeto de riscar. Portanto, o ser humano, antes de conseguir riscar, também não conseguia registar. E desde aí, passando por Giotto e pelos grandes mestres da pintura, mesmo antes do Renascimento, que tinham que fazer as suas próprias tintas. Eu não sei fazer as minhas próprias tintas e sou pintor. Portanto, isso é uma evolução tecnológica. E, portanto, no último século, principalmente na última metade do século, houve, de facto, um crescimento exponencial, tanto do ponto de vista do número de ferramentas disponíveis, como do tipo de ferramentas e com grande influência, inclusive na natureza do medium. Okay? Mas isso também aconteceu, por exemplo, quando deixámos de registar coisas nas paredes das cavernas e passámos a registá-las numa tela, num pedaço de tecido. E, portanto, antes disso teve que haver a invenção do tecido, que também é uma tecnologia, e depois as tintas que são associadas ao tecido. Portanto, eu acho que faz tudo parte de uma grande evolução.
Mas acha que estas novas tecnologias que surgiram há cerca de 2 anos, acha que ela vai acabar por superar a criatividade humana ou vai-se ficar equiparada? Salvo erro, num programa do 60 Minutes, eu já não me recordo quem foi o cientista que estava a ser entrevistado, logo nas primeiras peças relativas à inteligência artificial. Há a composição de um texto com um caráter poético, uma profundidade humana de veras impressionante. O que é que, primeiro, se calhar temos que definir o que é a criatividade. E se definirmos de um ponto de vista simplista de que é a articulação das ideias em novas ideias ou da articulação de determinado tipo de processos e objetos em novos processos e novos objetos, eu diria que, sendo um processo estruturado, nós conseguimos traduzi-lo também em dados e em instruções, que no fundo é o que a informática e a programação nos dá nas tecnologias digitais. E, portanto, sobre esse ponto de vista, eu penso que sim. Agora, se definirmos a criatividade como algo que é fonte da expressão humana e da natureza humana, aí a questão já é um bocadinho mais difícil de responder. Claro. Eu não sei se substituir é a palavra certa. Mas vai ficar lado a lado. Lado a lado. Em planos diferentes. Sim, claro. É engraçado, por exemplo, o Go Moadat, desculpem, o Mo Haddad, ex-engenheiro da Google e autor reconhecido da área, ele fala umas possibilidades da inteligência artificial é que ela se venha a sublimar, a desaparecer. E, portanto, ele fala, inclusive, é engraçado que ele diz que daqui a uns anos poderá haver a ideia de que já existiu qualquer coisa que agora já não existe. Essa consciência que nós tentamos projetar como um mimetizante da consciência humana, eu acho que está noutro plano. Portanto, par a par, lado a lado, são expressões difíceis de concretizar. Mas julgo que sim, julgo que, à semelhança de outras realidades tecnológicas, acho que nos vai acompanhar daqui para a frente. E os profissionais da sua área não têm medo de ser substituídos por isto? Toda a gente tem medo de perder um emprego, não é? Não é? Mas nas duas primeiras revoluções industriais foi isso que aconteceu. As pessoas inventaram-se coisas que substituíam o trabalho das pessoas que as faziam. Principalmente nesta área, com as novas atualizações, não têm medo? Eu acho que, principalmente na última metade do século, acho que todos os profissionais, principalmente da minha área, sentiram sempre a necessidade de se atualizar e de evoluir eles próprios. Claro que esta é um bocadinho mais assustadora porque até agora, pelo menos a conceptualização estava exclusivamente nas mãos do ser humano. Entretanto, agora a conceptualização é uma coisa que também já é auxiliada pela inteligência artificial. Mas qual é que é o aspecto das nossas vidas neste momento que não depende de uma máquina, não está associado a uma máquina? Há um caso famoso do Boris Yeltsin, que foi vencedor da Sony Photography World Awards. Aliás, Sony World Photography Awards, em que ele concorreu com uma imagem de duas mulheres. E que, quando foi receber o prémio, ele revelou que a imagem tinha sido gerada por inteligência artificial, segundo uma proposição dele, segundo uma proposta dele. Se a máquina um dia destes vai fazê-lo sozinho sem a proposta do ser humano? Eu julgo que sim, mas qual é que é o papel dessa preposição sem a existência humana? Se calhar é vazia, Claro. porque pelo menos no limite, o ser humano é o receptor. E também, de um ponto de vista mais técnico, não existe proposta da máquina sem toda a existência para trás do trabalho, neste caso do Boris, e neste caso especificamente do Boris, porque a máquina a inteligência artificial gerou aquela imagem a partir das fotografias do próprio Boris. Portanto, eu julgo que substituir é uma palavra forte,
eu acho que nenhuma tecnologia que o ser humano venha a criar o vai substituir. Eu acho que antes o vai transformar, transforma sempre. Portanto, como dizia Sócrates, como eu referi, e o Sócrates falava, isto na época da antiguidade, no homem cibernético. Portanto, não é uma ideia nova, mas é uma ideia que está a ser concretizada, se calhar, a um nível muito mais material. Qual é a sua expectativa daqui a 10 anos? Como é que vai ser a inteligência artificial? Eu não consigo sequer arriscar daqui a 2 anos. Portanto, não? 10 anos não. Achei que vai mudar muito. 10 anos é pode recuar, pode atualizar-se. A recuar não vai recuar, não? com certeza. E o avanço é exponencial. E é tão exponencial que é muito arriscado de tentarmos vislumbrar o que é que poderá ser. Por outro lado, também vai depender muito da reação das estruturas sociais e humanas, das instituições, precisamente em relação à implementação dessa tecnologia. Portanto, eu não consigo arriscar. Agora diria que o futuro será muito mais do que qualquer um de nós consegue imaginar. Acha que vamos ficar dependentes dessas máquinas? Acho que nós já estamos dependentes das máquinas. Nós não conseguimos ir do ponto A para o ponto B. Ainda ontem alguém me dizia que eu não vou do ponto A para o ponto B sem o uso do GPS. E como é que uma pessoa que na minha idade tem quase 50 anos já deveria ainda ter memória de como é que eu me deslocava na cidade do Porto para ir do ponto A ao ponto B. Eu já não me recordo disso. Portanto, eu acho que em todos os aspectos, nas nossas redes de amigos, na nossa agenda, naquilo que comemos, tudo. Portanto, acho que nós já somos o homem cibernético do qual Sócrates falava. Bem, para finalizar, eu queria só perceber como é que aplicam a inteligência artificial na sua área e damos por concluído o podcast. Ok. A inteligência artificial, neste momento, ela está a ser utilizada a vários níveis, tanto do ponto de vista mais técnico, por exemplo, em relação ao tratamento de imagem, como também nos processos criativos. Portanto, é transversal. Neste momento não há nenhuma parte da pipeline de processo criativo que não possa ter a utilização da inteligência artificial. Aliás, nós temos, julgo que é Sofia Cortês, uma artista plástica lisboeta, que esteve patente no Times Square com a exposição Extant. E claro que não é ela só, ela e o companheiro dela, portanto o companheiro dela é o programador, ela é artista plástica, e portanto, e os dois utilizam a inteligência artificial em todo o processo criativo, sendo que para treinar a inteligência artificial há todo um trabalho que a Sofia faz, que ainda é, portanto, se quiser, feito à mão, ok? Uma expressão muito dentro de aspas. Existe toda uma conceptualidade que é, de facto, originária da Sofia, e depois existe a utilização desse material, dessa matéria-prima, para uma construção de uma nova projeção artística, e, portanto, uma nova proposta. E não só do ponto de vista da produção, da imagem, mas é engraçado que a máquina também entra no processo criativo, porque vai reciclar, se quiser, ou acrescentar qualquer coisa às ideias da Sofia. Portanto, ela própria é um ator no processo criativo e artístico. Eu não sei se estou a fugir à pergunta. A pergunta era... Não, está a responder certo. Era que tipo de ferramentas como é que se utilizava, sem dúvida. Sim, na sua área. Sim. Portanto, há todo um espólio de processos, novos processos que se referem, que reportam, onde nós utilizamos a inteligência artificial com um grande lastro em todo o processo criativo. Muito obrigada, professor. Obrigado, eu. Acho que foi um podcast que contribuiu muito para este tema. Havia muito para dizer, o podcast é muito curto. Eu vinha preparado para falar muito mais. E esperamos contar consigo nos próximos episódios. Com certeza, tenho todo o gosto. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada.